Olá, sejam bem-vindos à ONU News. Eu sou o Felipe de Carvalho e eu tenho o prazer de conversar hoje com Antônio José Roque da Silva, que é pesquisador, professor e diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, o CNPEM, no Brasil. Ele lidera projetos científicos estratégicos como o Sirius, que é uma das mais avançadas fontes de luz síncrotron do mundo, e o Orion, que vai ser o primeiro laboratório de biossegurança de nível 4 do Brasil e da América Latina. Seja muito bem-vindo, José, e obrigado por conversar com a ONU News. Prazer é todo meu conversar com vocês. Importantíssimo a gente poder compartilhar os trabalhos que a gente faz aqui, né, e trocar essas ideias com vocês. Obrigado pelo Maravilha. convite. Prazer é nosso. Eu gostaria de começar, inclusive, por esse tema da biossegurança, né? Porque, inclusive, nesse momento, a gente está diante de um novo surto de ebola na República Democrática do Congo. Há pouco tempo teve o episódio do antavírus num navio de cruzeiro, né? Que foi também uma grande preocupação internacional. Ou seja, como a própria Organização Mundial da Saúde tem colocado, o risco de pandemias é constante. Então, explica pra gente como é que esse projeto do Orion, né? Um laboratório de biossegurança máxima no Brasil, vai ajudar o país a estar melhor preparado para lidar com esse tipo de crise sanitária, mas também de ajudar outros países, né, quando esse tipo de situação acontece. Isso. Bom, como você bem colocou, né, há um consenso na comunidade mundial que mais cedo ou mais tarde uma pandemia pode de novo eclodir no mundo, né, ou eventos, né, que podem não se tornar mundiais, mas são localmente importantes, né? E acho que o mundo aprendeu, né, e o Brasil em particular, da necessidade de se estar preparado, né, de se ter infraestruturas, né, e capacidade para atuar quando esses eventos ocorrerem, né? Não adianta no meio do evento você decidir vou agora construir alguma coisa, não dá tempo, né? Ou vou formar pessoas, não dá tempo, né? Então, a lição da pandemia fez com que o Brasil voltasse a discutir infraestruturas de biossegurança. Então, houve um investimento no meio da pandemia de aumento de laboratórios de nível de biossegurança 3, né, que o SARS-CoV-2 do Covid é nível 3. Você falou do antavírus, ele também é nível 3. Então, o Brasil fez um investimento. Nós mesmos aqui no CNPEM não tínhamos um nível de biossegurança 3 e hoje nós temos um laboratório de nível de biossegurança 3, né? Mas aí a discussão, se você tiver um caso, né, como você falou de ebola, o Brasil tem o sabiá, os nossos vizinhos aqui, países vizinhos da América do Sul, têm também vírus conhecidos de nível de biossegurança 4, né? Voltou a ser discutido no Brasil a necessidade de se construir um laboratório de máxima contenção biológica. E aí, o CNPEM tem hoje o Sirius, né, que é uma fonte de luz síncrotron, né, uma das mais avançadas do mundo, né? E surgiu aqui no Brasil a discussão se não seria possível conectar, né, o Sirius a uma infraestrutura, né, de máxima contenção, mas não somente, que nós também vamos ter nível 3, não somente nível 4, de conectar uma fonte de luz síncrona a esse tipo de infraestrutura, né, para permitir que as capacidades de pesquisa, né, obviamente não para a parte de vigilância sanitária ou necessariamente de desenvolvimento de vacinas, mas uma parte mais fundamental de compreensão, né, de como que as doenças evoluem, os vírus avançam, né, que permita que você faça estudos que hoje seriam impossíveis de serem feitos com outras técnicas, pudesse se beneficiar da capacidade, então, de um ciclo. Nós estudamos o assunto e entendemos que sim, né, era possível, fazia sentido, né? Temos desafios tecnológicos, né, a serem vencidos, boa parte deles já foram vencidos, agora é uma parte mais de construção. E aí surgiu a ideia de conectar auxílios, né? Então esse é um grande diferencial desse projeto. Então o Orion, como hoje é chamado, né, ele é um complexo laboratorial, ele vai ter nível de biossegurança 4, como primeiro da América Latina, mas também haverá nível 3 e apoio, obviamente, nível 2, conectado a 3 linhas de luz do Sirius. Para quem não sabe, estou falando aqui um síncrotron, linhas de luz e tal. Um síncrotron é uma fonte, basicamente, vamos dizer assim, de ondas eletromagnéticas, mas principalmente raio-x, com uma alta capacidade de análise de qualquer material em um nível de atômico, molecular, né, ou nanométrico, né? Então, ele permite uma resolução espacial, né, nas medidas muito poderosa.
e com uma capacidade de fazer imagens tridimensionais, tomografia, né? Todo mundo sabe, quando você vai ao médico, da diferença de você fazer uma imagem de raio-x bidimensional, mais tradicional, ou você pedir uma tomografia que te traz uma imagem tridimensional com muito mais informação e que permite que você compreenda o sistema, né, de uma maneira muito mais profunda. Então, por que 3 linhas de luz, né? É uma capacidade de fazer tomografia em células individuais com resolução de vírus. Então, o objetivo é você poder entender, né, como que esses vírus ocupam as células, controlam as células, então trazer uma técnica, né, complementar às técnicas tradicionais biológicas e que permita que você investigue isso nessa escala celular. Uma segunda linha de luz que permite que você estude tecidos, órgãos e até insetos com resolução celular, né? Então, você vai poder estudar algo que você estudaria num tomógrafo normal, mas com uma resolução muito maior. Então, você vai poder olhar como que a doença se espalhou naquele tecido, né? Como que isso, as conexões entre as células, tem uma visão que você não conseguiria ter. E, finalmente, uma terceira linha de luz que vai permitir que você faça imagens tomográficas de altíssima resolução em animais, né, modelo, então roedores e até pequenos primatas não humanos, acompanhando a evolução da doença, né, vendo aí sim com animais em vivo e vendo desde como que tratamentos podem atuar, né, num organismo que já estava doente, ou como que a doença evolui, né, ou um efeito, vamos dizer assim, num organismo vivo ao longo do tempo. Então, essa é uma capacidade que vai colocar o Brasil com uma infraestrutura para pesquisa única, né, apoiando não somente os cientistas brasileiros, como você mencionou, o mundo inteiro, né? Além disso, o Orion vai prever capacidade de desenvolvimento de fármacos, participação com o Ministério da Saúde na área de vigilância sanitária, vamos poder fazer desenvolvimento de vacinas, né? Então, tem um complexo, né, que se insere, então, nessas, vamos dizer assim, uma grande rede mundial, né, de laboratórios desse tipo, né, com alguns diferenciais. Nós já estamos, a gente tem conversado e mantido contato, e alguns já formalizando esse contato, com diversos laboratórios do mundo, né, de biossegurança, inclusive para poder treinar pessoas, porque nós precisamos formar a comunidade que vai ser a usuária futura de um equipamento como esse, bem como as pessoas que vão operar e trabalhar nesse laboratório. Então, hoje, como o Brasil não tem um nível 4, nós temos que fazer isso em outros laboratórios. Então, esse é o projeto Orion. É um projeto extremamente importante para o país e, eu diria, para o mundo como um todo. Perfeito, professor. Obrigado por compartilhar sobre o projeto. E aí, só para esclarecer, né, por exemplo, a situação que a gente vive hoje com o Ebola, né, que inclusive é uma nova variante, diferente da variante, né, do último surto. Então, existe toda uma necessidade de pesquisa. No momento, o Brasil ainda não tem, né, a possibilidade de manejar esse tipo de vírus, mas né, quando ficar pronto, ano que vem, o Orion, seria uma possibilidade de contribuir, inclusive, né, na resposta global, ajudando a investigar essa nova variante. Seria uma possibilidade? O Brasil se oferecer para Isso, apoiar esse tipo de pesquisa? com certeza. Eu acho que vai estar mais para 28 do que para 27, tá? Para ele estar pronto, né? É um projeto extremamente complexo, né? É um prédio, um complexo de perto de 30 mil metros quadrados que está sendo construído, né? E a gente deve estar concluindo ele só em 28. Então, porque tem que montar os equipamentos, depois comissionar, né? Então tem um tempinho. O Brasil hoje não pode fazer pesquisa no seu próprio vírus conhecido nível 4, que é o Sabiá, né? E não pode participar, como você falou, de um esforço global de compreensão de um vírus importante, né? Como o Ebola, que está sempre surgindo, né? Não é a primeira vez, né, que surge uma situação como essa. Então, sim, né? Hoje a gente não pode, mas poderemos em breve estar estudando e participando desses desafios globais, tá? Locais e globais. Inclusive com uma importância regional muito grande, porque como a América Latina, né, e aqui na região América do Sul não tem uma infraestrutura como essa, ele pode se transformar num hub importante, né, para políticas de saúde pública na região, né? Então ele passa a ser um polo importante aqui no Cone Sul aqui.